vocês? Será que um dia eu vou perguntar se tá tudo bem e vocês vão falar que não? Espero que não, né? Não, vem cá. Eu tava pensando uma coisa, esse negócio de, assim, do destino. Você acredita nisso? Um destino na vida das pessoas. Será que tudo tá escrito? Eu fico perguntando, será que eu tinha que estar aqui hoje? Bom, hoje eu tinha que estar, né? Mas a gente fica atrás dessas respostas sempre, né? E tem muita gente que seguia por meio de consultas com o vidente. O vidente fala, esse ano vai ser um ano bom, você vai casar. A pessoa encasqueta que vai casar. Mas aí você fica perguntando, será que tem um lado positivo e outro negativo, assim, em pautar a sua vida em previsões? Quem é essa pessoa que faz a previsão, gente? Eu fico pensando, porque tem gente que realmente leva a sério. E é pra levar? Roda aí o que vai ter no programa hoje. Como será o amanhã? Responda quem puder. Já perguntavam dos mais famosos sambas enredo do Brasil. Como será? Como será o amanhã? Vidente, cartomante, jogo de búzios, tarô, horóscopo. Não importa o método, a pergunta sempre é a mesma. Qual será o meu destino? Uma vez um produtor local fez o meu mapa astral e eu super deixei. Nunca acreditei, mas deixei. Um querido fez pra mim e muitas coisas bati. Eu achei aquilo interessantíssimo. E você, acredita em previsões? Acredito. E eu acredito em tudo que me falam. Qual a influência na vida de uma pessoa? Teve uma vez que eu fui numa dessas moças, né, que faz esse tipo de coisa há muitos anos atrás, e ela falou que eu ia entrar pra novela e eu não acreditava de jeito nenhum, porque eu falei, gente, bailarina não tem nada a ver, embora, né, meu coração sempre estivesse por lá. E aí realmente deu certo, depois de anos, mas aconteceu. Já disseram pra mim assim que eu ia fazer muito sucesso. Mas eu batalhei pelo meu sucesso também, não vem sozinho. Se deixar levar pelas previsões pode ser uma coisa boa ou ruim. Eu acho que eu tenho um pouco de receio, assim, talvez medo de conhecer, mas respeito muito o trabalho dos videntes e acho, sim, que devem ter pessoas que enganam, mas com certeza tem muita gente que fala a verdade. Você é de casa, prepare-se. O Super Pop de hoje está de outro mundo. Bom, estamos de volta, eu vou falar boa noite para os meus convidados, o meu querido Robério Diogum. Tudo bem, Robério? Tudo bem, Lu. Tá bonito hoje, hein? Obrigado. Todo arrumado para vir no Super Pop. Quanto tempo já? Nossa, eu sinto só falta, você tem que vir sempre, boa energia. Só você me convidar. Você é de casa. Vamos falar boa noite para Carla Prata, linda também, tudo boa bem, noite, Carla? Lu. Boa noite, plateia. Boa noite, telespectador. Bem-vinda, tá? Obrigada, Lu, gostosa, por me receber né? mais uma vez. Olha quem fala, né, Tá gente? A bem. deusa. Parabéns. Obrigada. Falar boa noite também pro Edu. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Lu? Bem-vindo, querido. Obrigado. Muito obrigada pela presença. E vamos falar também para a Carla Prata. Não, a Carla já falei. Para a Suzy. Tudo bem, Suzy? Tudo bom, Suzy querida? veio aqui explicar essa história toda, por que as pessoas acreditam. Exatamente, né? A influência disso na vida de uma pessoa. Se a pessoa como realmente que leva a fica. sério e aí, de repente, muda as atitudes, Isso. o comportamento. Exato, se isso gera um transtorno, se isso acaba sendo benéfico, é muito interessante. Então, assim, as pessoas sempre querem saber o que vai acontecer amanhã. Será que eu vou casar? Será que eu vou desencalhar? Será que eu vou separar? Será que eu vou ter filho? Será que eu vou ficar rica? Todo mundo quer saber. Aí a pessoa vai procurar você, Robério, me conta. Ela chega com várias perguntas. Recebe Sim. alguma resposta? Lógico, mas a pessoa tem um karma, né? Ela já veio ao mundo para viver aquilo que ela pediu para viver. Tá tudo escrito? Tudo, tá tudo. Você tem que ter muita fé em Deus, procurar Deus para que o seu karma tenha paz de espírito. Porque a paz de espírito te traz a intuição. Mas alguém pede para passar um perrengue? Não, ninguém vai pedir. Não. Mas se está no seu karma, você passa. E todos nós passamos por dificuldades. tem jeito. Todos nós. Tem Todos jeito. nós temos o nosso momento de que nós temos que superar. É tipo, aquilo é um aprendizado de outras vidas, de acordo com vocês. Isso é um resgate de erros de outras vidas encarnado nessa vida. Então o vidente não muda a vida de ninguém. Às vezes nós temos a visão, a orientação, a intuição para orientar alguém, mas a missão maior de um médium é impedir que espíritos de baixo astral, correntes obsessoras, ataquem um humano, porque nós somos espíritos, nós humanos.
Então, esse é o papel do médium e do vidente. Olha, você tem esse karma, mas você tem uma perturbação espiritual, você deveria de tirar essa perturbação. E se você vê que a pessoa vai sofrer um acidente, você fala para ela? Olha, Lu, assim, o plano espiritual, às vezes, uma previsão que a gente faz e que ela acontece, é porque o plano espiritual, ele usa o médium para mostrar ao mundo que existe uma vida após a morte, que são os espíritos. Mas quando você vai consultar uma pessoa que você não vai fazer essa previsão pública, é muito difícil receber essa mensagem: olha, você vai morrer. Porque nós não temos esse direito de assustar uma pessoa. Nós não podemos fazer isso. Você, como psicólogo, você acha que uma pessoa recebendo uma notícia pode levar tão a sério que ela mesmo pode causar um acidente? Dependendo exatamente de como ela for, se ela tiver uma influência muito grande sobre isso, ela pode mudar realmente. A ansiedade, né? Muda o comportamento, pode entrar numa depressão, pode ficar tão ansiosa que aí gera realmente um acidente, um problema mais sério. Então, realmente é muito delicado essa questão, porque geralmente quando a pessoa vai buscar alguém nesse sentido de prever o futuro... Só quer saber coisa boa. Ou às vezes ela quer buscar alguma coisa para mudar a vida dela, só que ela vai fragilizada. E aí é que está a grande responsabilidade de quem vai falar com uma pessoa nessas condições. Ela vai buscando uma resposta. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que será dito, porque de fato pode modificar o comportamento e a vida da pessoa. Edu, você também? Você tem esse cuidado de... Às vezes, mas já aconteceu alguma vez de você ter visto alguma coisa ruim e não falar? Ou tentar falar pelos lados, assim? Toma cuidado com o carro. Não anda de cavalo essa semana? Não anda a cavalo, mesmo. Né? Eu acho muito importante a gente ter esse cuidado, porque a gente está lidando com vidas, né? Então, é importante você mostrar para as pessoas também que, além do karma, por exemplo, existem tendências. Então, eu tenho essa preocupação de mostrar, olha, tende a acontecer determinada coisa com você, mas você tem o seu livre-arbítrio também. E você pode mudar as coisas. Porque um karma, às vezes é difícil de a gente transformar do ponto de vista espiritual, porque você tem que passar por aquilo para te render um aprendizado. Mas uma tendência é uma coisa que é fruto das suas escolhas, do que você está vibrando, do que você está pensando, e daí, quando se trata de uma tendência, você pode estar atraindo algo negativo. Eu acho que nós podemos falar isso de um modo cuidadoso, para que a pessoa tome o cuidado, né, evite aquilo, e não que ela fique mais encucada e, às vezes, além de vivenciar o que você está falando, ainda piora as coisas e faz aquele efeito dominó na vida. Nós fomos acompanhar uma consulta de uma famosa com o Robério. E eu vou te falar que o Robério é babado, né? Coloca aí. Oi, Luciana. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com o Robério Jogum para ver se ele tem previsões sobre a minha vida no lado profissional, financeiro, amoroso. Confesso que eu estou um pouco curiosa, mas vamos lá. O mais difícil da sua vida até hoje foi tudo que você viveu, todos esses anos que se passaram na vida sentimental, na vida amorosa. Foi uma procura muito grande. E nada deu certo. Tudo aquilo que deu errado lá no passado, no amor, o sofrimento que você teve, a angústia que você passava pela carência, a angústia que você passava pelos relacionamentos, tudo isso já está superado. Eu vejo casamento, eu vejo família, eu vejo assim que tudo vai estar bem desse lado, superando tudo que deu errado lá atrás. Você tem alguma pergunta a fazer em relação a isso? O que eu estou dizendo, alguma coisa que você não concorde? Não, tem muita coerência, o que você disse, né? Nenhum dos relacionamentos deram certo, por isso que, enfim. E acho que realmente estou com uma pessoa muito legal, que é uma alma gêmea. A gente somos muito parecidos, isso é fato. Aqueles outros amores que ela viveu, eram amores que traziam apenas sufoco, angústia, não era o caminho dela. Hoje ela está no caminho dela. E tem total coerência o que você disse em outros relacionamentos, não me traziam paz, era sempre muito ciúmes envolvido, e então realmente tem coerência. Eu vi na mídia que você faz veterinária, e eu perguntei ao Sr. Ogum, essa vai ser a carreira dela, a profissão dela? Não. Isso é um amor que você traz de vidas passadas. Eu sempre quis entender um pouco dessa minha relação com os animais desde criança. Eu não matava nem formiga, não mato formiga até hoje. Você sofreu um acidente
numa vida passada, esse carro capotou e você tinha dentro desse carro 3 cachorros. 3 cachorros com você. E um deles livrou você de ser muito maior acidente, de você ali ter uma morte fatal. Eu acredito sim, fielmente, que possa ter acontecido isso em outras vidas, para tentar ter uma explicação sobre essa paixão que eu tenho por bicho. Você pode ver que o animal te toca. O animal, ele te prende, mas você nunca vai ganhar dinheiro com o animal. Essa não vai ser a sua profissão. Essa não vai ser a sua carreira, o seu modo de ganhar dinheiro. Não, hoje você estuda ingratidão a isso. Isso mora na tua alma, isso está encravado no teu espírito. Então, essa profissão de veterinária, você nunca vai ter. Você nunca vai ter. Isso que ele falou realmente foi forte. Na hora que ele falou, como assim veterinária não vai ser minha profissão? E, realmente, talvez não seja a minha profissão para eu ganhar dinheiro, mas sim para cada vez mais ajudar os bichinhos. Você vai sair do país, você vai morar onde você teve esse acidente e lá você vai dar continuidade à tua vida empresarial. Nossa, eu tô arrepiada. A sua vida empresarial. Você deixa o país, você volta onde eu te contei essa história desse país que você sofreu esse acidente e lá você vai se tornar uma empresária. Bom, gente, fiquei muito surpresa com tudo que o Roberto falou. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. E agora é com você, Luciana. Olha, eu vou falar que Roberto, quando fala, às vezes eu tô desesperada, eu ligo para ele me dá uma calma, como o Edu também. São pessoas que, para mim, só falam coisa boa sempre. Mas eu não sei se eu também tenho isso na cabeça, que só coisa boa acontece comigo. Mas vocês trazem essa calma quando a gente precisa também, né? De falar, não, tô rezando, tô fazendo isso. E a gente sente sei lá, uma calmaria. Você sente isso quando você vai num lugar de pessoas como o Roberto, como o Edu, pessoas que realmente trazem esse acompanhamento? Eu acredito em Deus. E assim, eu não tenho eu sou da religião tal. Eu já conheci várias, porém, eu acho que na A falta um pouquinho, na B falta um pouquinho. Então, assim, o meu coração é de Deus. Eu acho que qualquer religião é válida, contanto que ela preze pelo bem do próximo, contanto que a gente vá lá e tome o nosso tempo fazendo bem. Você vai nos lugares? Eu vou a alguns lugares, às vezes eu sinto falta de um louvor. Aí eu vou a uma igreja, porque eu amo música, então eu adoro aquilo ali. Mas eu acredito, assim como o Roberto, que existem... Um espiritualista para ver seu futuro? A minha mãe é kardecista, de linha branca, né? Allan Kardec. Eu não fui a um espiritualista para ver o meu futuro. Eu vou te contar uma história que é muito bacana. Tem uma pessoa que eu não vou falar o nome dela, porque, enfim, eu não contatei, então eu não gosto de falar, né, assim, diretamente, sem a pessoa me dar autorização. Eu fui a um jantar rápido, assim, com um amigo, e ela estava lá. E essa pessoa, ela é uma vidente, ela tem um lado sensitivo muito aguçado. Ela não trabalha com isso, ela não cobra, ela é empresária, o tempo dela é muito tomado. Então, assim, só que ela começou, como nesse jantar eu fui, ela sentiu a necessidade de me falar algumas coisas. E, inclusive, ela me falou como a minha tataravó foi morta. E aí eu saí dali, né, com todas as informações que ela me deu, acabou me dando uma consulta. Como é que você sabia como a sua tataravó foi morta? Eu não sabia. Mas é verdade isso? Para minha surpresa, eu falei assim, gente, impossível. E ela ainda falou assim, você não vai mais morar no Rio de Janeiro. Você vai sair do Rio de Janeiro e o final da sua vida, aí ela falou assim, vai ser na Itália. Aí eu falei assim, foi bem, né? Aí eu falei assim, gente, eu amo o Rio de Janeiro, carioca. Eu falei assim, nunca que eu vou deixar o meu Rio de Janeiro. Imagina, esse lugar maravilhoso. Lu, não deu um ano e meio, eu vim morar em São Paulo. Tá, mas eu quero saber da tataravó. A minha tataravó, ela falou, sua tataravó foi morta, laçada por um índio. Gente, quando eu cheguei em casa e contei, até me arrepiei, quando eu cheguei em casa e contei a história para minha mãe, a minha mãe falou assim, eu quero conhecer ela agora. Porque a sua mãe sabia que a avó... Sabia. Eu falei, mãe, como é que você não me contou isso? Aí ela falou, minha filha, eu não te contei, mas assim, a família toda sabe. É uma história que foi uma história triste, enfim. Então, assim, eu não sabia. Então, assim, não tinha nem como ela... Porque às vezes as pessoas falam que a pessoa pega energia, pega os pensamentos. Não tinha como ela pegar o meu pensamento, porque eu não sabia dessa informação.
Então, ela teve uma visão. Então, ela me falou várias coisas ali naquele jantar que eu tive que ficar amiga dela, lógico, porque depois que eu fui catando as informações e fui vendo que era tudo verdade, eu falei, gente, ela... E ela falou alguma coisa do seu futuro fora, que você vai ficar na Itália? Falou que eu vou morar na Itália, falou algumas coisas, falou que eu ia sair do Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá e falei, como que eu vou sair do Rio de Janeiro, gente? Essa mulher tá... Imagina, minha tataravó foi morta laçada por um índio, que é isso? Agora, você acha que existe uma indução? Porque, por exemplo, você pode ter sido induzida quando ela falou, você vai parar de morar no Rio de Janeiro, você vai se mudar. Aí teve essa oportunidade, você falou assim, não, ela já falou, então... Não, sabe por quê, Lu? Nunca passou pela minha cabeça sair do Rio de Janeiro. Eu sou uma carioca apaixonada pelo Rio. Mas os trabalhos na minha vida foram acontecendo de tal forma, a minha vida virou 180 graus. Eu tive que vir para São Paulo, entendeu? Porque aqui os trabalhos acontecem, principalmente na minha área. Minha vida está andando bem mais aqui. No Rio de Janeiro, a minha vida estava parada. Eu não fazia nada no Rio de Janeiro. E o meu melhor amigo mora aqui, o Bruno. Então, ele falou, Carlinha, vem para minha casa. Porque já que aqui... Eu perdi vários trabalhos aqui, porque eu não morava aqui, sabe? E lá no Rio, eu não estava trabalhando nada. Eu falei, gente, então não adianta eu ficar no Rio se eu não estou trabalhando, só gastando dinheiro e estou perdendo muito trabalho em São Paulo. Eu nem lembrava do que ela tinha falado para mim. Quando eu vim para cá, minha mãe, numa conversa telefônica, ela falou, minha filha, me apresenta a sua amiga, tá vendo? Ela te falou isso no primeiro dia. Aí eu, caramba. Que louco isso. Agora, por exemplo, Roberto, no caso dela, só falaram coisa boa para ela. Você, já aconteceu de você ver uma coisa ruim e falar assim, a pessoa não está preparada para ouvir isso, e você ficar com aquela dor na consciência, fazer até um acompanhamento, fala, gente, e agora? Você fica indeciso, falo, não falo, falo, não falo. Até porque não é 100%, né? No caso dela, ela recebeu uma orientação e recebeu uma informação. A pessoa teve uma visão do karma inicial dela. Olha, tua bisavó aconteceu isto. É bem específico, né? Tá? Foi específico. Então, foi uma previsão feita que todo vidente ele deve de se comportar dessa maneira, porque o vidente, às vezes, ele assusta a pessoa, ele põe medo na pessoa. É o que a Suzy falou. E colocar esse medo, você cria um trauma na pessoa, uma insegurança na pessoa. É de uma irresponsabilidade total. Quando a gente passa na rua e vê um cartaz, Mãe de Oxum, traga o teu amor em 7 dias. É uma pilantra. Nossa, se funcionasse isso, todo mundo já estava amarrado. Lógico. Amarrado em nome de Jesus. Lógico. Agora, essa pessoa, você imaginou uma pessoa... Como é que faz para a pessoa não cair no charlatão? Vem cá, você imaginou uma pessoa completamente apaixonada por alguém, chega lá, dá tudo que essa mulher quer, que essa pilantra quer, se machuca sentimentalmente, se arrebenta, fica pior do que está. Não tem como amarrar homem? Não existe isso, Lu. Ninguém amarra corda. ninguém. Não Fala existe. de verdade, não tem? Não existe. É aquele negócio que você bota o nome embaixo, bota a vela em pode cima, colocar bota na mel, geladeira, pode fazer tudo o que você quiser. Não tem como. Mas ninguém tem esse poder. Tira o Instagram, não tem jeito. Deus é maior que tudo isso. Às vezes você gosta de uma pessoa e você não consegue ficar com aquela pessoa, e aquela pessoa também gosta de você, pode haver uma interferência espiritual. Então você vai cuidar. Rezando. Você vai dar paz, rezar. Rezar muito. E não é pouco, é muito. Não, e agora a gente falou realmente dos videntes que são charlatões. O Super Pop convidou uma atriz para visitar uma daquelas promessas de amarração espiritual. Trazemos o seu amor de volta. Eu já fui quando tinha 19 anos, não funcionou. E eles ainda falam, né? Em um dia, em 2 dias, ainda dão uma data, né? Em 2 dias, coloca aí. Oi, tudo bem? Eu vim para consulta. Tem horário marcado agora às 3? Meu nome é Vanessa Carvalho, sou atriz e não acredito em amarração espiritual. Não? É a primeira vez isso aqui, né? Sim. Você quer jogar os búzios ou as cartas? É uma coisa ou outra? Uma coisa ou outra. É que os dois vão falar a mesma coisa, né? Vai a sua preferência. O que você acha melhor? O que você acha que dá mais resultado? Assim, Já jogou antes? Não. Não, primeira vez. Vou jogar os búzios, que é mais completo. A vidente, desde o momento que eu cheguei lá, ela me tratou muito bem, foi simpática, me chamava de meu amor, enfim, de palavras carinhosas, mas ela não me convenceu, não me passou credibilidade em momento algum. Eu vejo aqui nos búzios que vocês são destinados a ficar juntos, tá?
Tem que ver se o destino de vocês se construir, tá? A vida de vocês pela frente, mas foi cortada por causa de uma macumba. Foi feito um ponto de macumba para tirar da tua vida. Quando ela jogou os búzios, ela já começou a falar que alguém com inveja de mim tinha feito algo contra mim, uma amarração contra mim para me separar, né, do meu suposto namorado, porque logo em seguida eu disse que eu tinha um namorado, que ele terminou comigo há 3 meses atrás e terminou comigo do nada. Então ela já veio com a ideia de que alguém já tinha feito alguma coisa contra mim. Eu nem precisei falar isso. Filha, eu não trabalho com macumba. Aqui é meu centro, mas é minha casa de família, eu tenho criança. Eu não brinco com o nome de Deus. Mas tem uma carga de macumba na tua vida que fizeram para tirar o seu companheiro da tua vida. E como que eu faço para tirar essa carga? Tem que quebrar esse mal, eu vou ter que trazer ele para você rápido. Fala aqui pra mim uma coisa, ele vai vir pra você, porque eu vou lhe ajudar. Aqui a gente é especialista em unir casais. Tá. Se eu visse aqui, se não fosse vocês de ficar junto, eu não ia nem mexer. A gente vai mexer. Em momento nenhum eu acreditei no que a vidente disse, até porque quando ela jogou os búzios, ela veio com frases que, ao meu ver, pareciam decoradas. Você tem uma sorte muito grande, mas seus caminhos foi trancado, foi amarrado por causa dessa mulher. Ela fez esse trabalho sem dó, sem piedade, sem você ter, sem você merecer, e você também não vai ter dó de quebrar esse mal. E eram frases genéricas que caberiam a qualquer tipo de pessoa, de qualquer idade que estivesse lá com ela. Seriam frases que a pessoa poderia se identificar facilmente, porque serviriam para qualquer pessoa. Não falo pra você que aqui eu vou tirar o mal de você e jogar ali quem ele fez, que eu não faço isso. Mas também depois que você estiver bem realizado, essa pessoa não vai ter paz. E quando não vier lhe pedir perdão de joelho, você vai virar na mesa da avó que vai perdoar. Ela fala, eu perdoo, mas Deus sabe o que faz. Ela me disse que para quebrar essa amarração e fazer com que ele voltasse para mim, era necessário comprar velas da federação. E a quantidade de velas seria equivalente à minha idade somada à idade do meu suposto namorado. Eu tinha 28 anos na história e ele 29, que dá o total de 57 vezes R$77, que era o valor por vela. A idade de vocês é 57, então eu vou precisar de 57 velas da união. Essas velas não são velas comuns, são velas trabalhadas, velas de 1,5 metro, vela da idade de Cristo. A soma das idades, 57 vezes R$77 por vela, que dá em torno de 4.389, algo assim. Cada vela dessa, né, no mundo, no fundo, são vela de 77 cada uma, tá? São velas da união, que é da cura e da libertação. Ou seja, bastante dinheiro, hein, para poder quebrar esse mal e trazer o meu amado de volta. Imagina se eu tivesse uns 40 anos e ele tivesse uns 60, ia deixar um carro lá. Deixa eu falar, você consegue esse valor no débito? Não, acho que já é um pouco puxado. O que você consegue no débito? Só pra mim ver o que eu posso fazer pra te ajudar. Você tem máquina? Não tenho, só máquina direto da federação. Com o teste do Super Pop, ao meu ver, não passa de charlatanismo aquela vidente, pois foi uma criação, uma história criada pela gente, pela equipe do Super Pop, ou seja, essa história nem existiu e ela afirmando coisas, dizendo que pode fazer isso e aquilo com aquela história. Então, pra mim, é charlatanismo. Então, Edu, como fazer para as pessoas não caírem nessa? Então você também concorda, não dá para trazer o homem de volta, amarrar, enlaçar, Não, botar de jeito foto na nenhum. geladeira? Eu acho que assim, a gente tem que se proteger. A primeira coisa, quando ir nesses lugares, Lu, você buscar, por mais que você está fragilizado emocionalmente, como a Suzy disse, você tem que pensar na hora, tem que ativar o seu raciocínio lógico e se contestar sobre aquilo que está sendo falado para você. Tenta perguntar outras coisas também para o vidente, oraculista, tarólogo, não só sobre aquele que é o seu assunto principal, o afetivo, que de repente é o que está te causando dor, mas assim, pergunte sobre outras coisas. Ah, você tem mais alguma coisa a me dizer da minha vida? O que você pode me falar sobre o meu momento? Porque daí você vai conseguir ter subsídios para entender se aquela pessoa está com alguma sensibilidade, Ou não. se está dizendo outras coisas que são assertivas ou não. Se ela só descobriu um ponto que de repente é o seu ponto de vulnerabilidade e está explorando aquilo. Qualquer coisa que fale ali, então, ele tem outra. Na realidade, ele está com você, mas está pensando na outra. E a outra está fazendo uma energia. Isso aí é todo... E dependendo da reação que você tem, você está dando indícios para essa pessoa saber se ela está indo no caminho certo ela fala ou uma não. coisa. Existe isso, Depende do que né? você responde, você leva a pessoa a acertar, Já- não é? já Mas não me é que falaram, acertou. mas Ela aí- captou e viu Mas, que você Suzy, reagiu e ela vai Mas, adiante. Suzy, mas aí não é uma consulta espiritual. Aí é um bate-papo. Porque quando você vai a um vidente, quando você passa, o máximo que o vidente vai ter é o seu nome,
o dia que você É uma nasceu, boa dica. o teu estado civil e mais nada. Então não pode falar nada. Mais nada. Quando você senta na frente, e um vidente, o plano espiritual não conversa como nós. Quando você pega alguém que ela está mal no amor, eu tenho uma frase que todos que vão lá repetem isso. Eu olhei, a pessoa está sofrendo amor, a tua vida está uma droga. Eu falo até uma outra palavra. Tua vida está uma porcaria, está uma merda nesse sentido. Vai te cuidar, porque há tantos anos você teve uma decepção, você não se curou disso e continua. Você tem que ser objetivo. Uma consulta com um médium é 15 minutos, você sabe tudo. Então já está dando para anotar no começo se a pessoa... Mas é lógico. Agora, se você chegar lá e for conversar, você está dando caminhos que você falou para a pessoa poder falar. Eu encontrei essa minha Para amiga, aí. eu fiquei muda, ela Então, não sabia nada. É lógico. Então já está aí a boa dica. É a obrigação do vidente, ele, quando for consultar, ele tem que receber a mensagem do plano espiritual, transmitir a mensagem e acabou. Mas recebe sempre? Tem alguma vez que você não recebe? Tem. Eu já tive pessoas que eu marquei para atender, não consegui. Olha, vai embora que eu não vou conseguir. Porque também Tem não adianta mentir, pouquíssimo, né? mas tem. Agora, você não tem tempo ali naquela consulta de ficar batendo papo. Não tem. Porque eles não têm a racionalidade. Eles têm a espiritualidade. Pau é pedra e acabou. Ô, Lu. Pedra é pedra, pau é pau. Então essa coisa, não, você está carregado. Você está... com encosto. Encosto não é nada. Todo mundo tem O encosto? ruim é quando você tem uma corrente obsessora que começa a destruir a tua vida, que tudo passa a dar errado. Esse é o grande problema. Fora isso, é o nosso karma para carregar, é as dores que nós temos e os erros que nós temos que pagar. Então, um conselho, você vai a um vidente, não fale. Ele que tem que falar. Posso concluir esse caso da atriz que foi? Que a mulher pediu 4.100? Pode. Nós tivemos aí 2 charlatões. A atriz que foi lá mentir e a vidente. Faltou para a vidente orientação espiritual para o espírito dizer, olha, isso é uma pegadinha. Bom, ela era ruim, Bota essa pessoa para fora. Põe para fora que é uma pegadinha. Então, essa vidente não tem mediunidade. Com certeza, eu acho que o espírito dela vai fazer outras coisas e ela fica sozinha ali. De falar em R$4.100, isso é um assalto. Realmente. É um roubo. E o Viaduto do Chá é um local aqui de São Paulo onde existe uma concentração muito grande de videntes para uma consulta rápida, assim. Edu foi lá conferir, vamos ver. Topei o desafio, de participar dessa questão das consultas com videntes na rua, justamente para ver quem que faz esse tipo de trabalho, quem que não faz, e orientar o pessoal que está em casa do que é um texto genérico, uma coisa que a pessoa fala para todo mundo, e o que de fato é uma experiência com o paranormal, assim as pessoas em casa podem estar mais preparadas para esse tipo de experiência. O que eu estou vendo na sua vida é que você é uma pessoa espiritual. Tá. Você precisa cuidar da sua parte espiritual. Ele me mostrou uma ligação com a religião afro-brasileira, com religiões afro. Olha, Eduardo, o mundo dando firmeza para você, Oxalá te dando força no teu lado espiritual. Falou sobre viagem, mencionou viagem, passeio. A carta mostra que qualquer hora você pode fazer uma viagem ou ter alguma notícia de alguém de longe da família. E eu tenho realmente uma viagem marcada, daqui a alguns meses que vai acontecer, uma viagem distante, para fora. E só que faltou ele me dar um pouco mais de detalhes sobre isso, ou dizer quando que aconteceria essa viagem. Pelo menos se é algo futuro próximo, futuro próximo para mim em torno de 3 meses, 4, ou se é algo mais distante, daqui a alguns anos. Eu já havia sentido que eu lidaria com alguém que estava passando por problemas emocionais, mas principalmente de saúde. E daí quando eu olhei para ela, sentei ali ao lado dela, eu tive a certeza, que era essa senhora. Talvez seja com problemas pessoais, emocionais também. Sim. Problemas pessoais, emocionais, porque eu acabei de me livrar depois de 7 anos de um câncer. Estou tentando voltar ao meu peso normal. Isso que eu ia te falar. Tudo
estava errado desde o começo ali, porque quando eu cheguei ela já estava brigando com uma outra senhora que incomodava ela, que estava nitidamente num estado alterado de consciência e que ficava incomodando ela, falando que ela não sabia coisíssima alguma de tarô, para eu não me consultar com ela, que ela não era boa. Eu quero que você, colega, suma da minha frente antes que eu perca a paciência com você. Você vai muito drogada. Uma pessoa tumultuada, mal, emocionalmente, né, tumultuada com problemas pessoais, e eu percebi nela principalmente essa coisa de desnutrição, né, assim, de não se alimentar, não se cuidar direito. Cuida, porque eu tô sentindo você um pouquinho com o sistema imunológico enfraquecido, sabe? E daí tumultuado emocionalmente, né? Eu também desfiz um casamento aí faz 2, 3 meses, então isso também pesa. Tudo isso pesa, né? Ela tentou jogar muito pro lado do amor, e daí eu falei que eu não estava focado em amor, estava focado em trabalho, em saúde, em família, se ela podia me falar algo a esse respeito, mas ela não conseguiu desenvolver, assim, as coisas que ela falava de fato eram muito genéricas. Quero saber sobre a minha saúde, como que tá e como que vai ficar. Qualquer problema que venha se referir à saúde, é só manter a calma e o equilíbrio, resolver. Mas no momento você tem 65% de continuidade na saúde. E minha energia, como que tá? Tá boa? Tá bem, sua jogada tá firme. Eu desejo paz e luz para você. Essa senhora que jogou búzios, ela foi mais cautelosa, ela foi humilde o tempo inteiro, ela escutava a minha pergunta e ela não respondia de prontidão, como se ela já soubesse tudo. Ela foi mais assertiva na questão da viagem, porque enquanto outros falaram que tinha uma viagem, um passeio previsto para mim, quando eu perguntava, mas quando, né? Eles falavam, tá previsto aí, não demora. Mas tem uma viagem para você também, certo? Quando, mais ou menos? Você consegue ver? Que aconteceria em até 6 luas, né? Que eu entendi na hora como 6 meses, podendo ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, e eu tenho de fato uma viagem marcada nesse período. Olha, essa viagem sua, ela vai vir esse ano bem para lá, tá bom? Nesse ano ainda? Bem para lá, ela vai. Tá, Aí você vai fazer, mas você não vai fazer essa viagem à toa, não? E ela mencionou que era uma viagem que tinha um sentido grande por trás, que não era só de ou diversão ou de trabalho, mas que tinha um sentido. Uma viagem sobre a sua vitória. Tá. Tá bom? Tá, então nesse ano. É uma viagem longa ou curta? É próxima? De fato, eu vou para uma viagem para um local que tem muitos templos sagrados, né? E eu vou estar ali trabalhando a minha espiritualidade. Você sabia se você... É porque você não tem, né? Porque tem uma área sua, pode ser padre, né? Religioso, sabia? Tudo isso, né? Tem o seu caminho. Tá. Você viu aí algo ligado à religião. Exatamente, tá bom? Tá ok. Primeiramente, é importante, quando a gente fala dessas consultas rápidas, que a gente chegue com as perguntas, né, bem nítidas que a gente quer, bem focado, né, e que você traga essas perguntas à tona, mas que você não dê nenhuma informação para a pessoa, que você seja cuidadoso com o que você fala, porque muitos jogam verde. De fato, a gente precisa se policiar, né, que às vezes é o ego dela falando e ela não está fazendo um esforço para entrar na energia do outro. Então é evitar dar informações e perceber se a pessoa se concentra e tenta dar o melhor dela, entrando na energia do outro para responder, ao invés de trazer frases prontas já. Edu, bom, você foi em 3 videntes. Qual a diferença entre os 3? Algum deles era bom? Não, nenhum, Lu. Na verdade, assim, o local já não era favorável, né, para isso, porque a gente precisa de uma concentração, né, para poder se sintonizar a energia da pessoa. Então ali passa muita gente o tempo inteiro, muito barulho. Então o local já era totalmente desfavorável, né? Tinha uma delas estava também levemente sob efeito de álcool, estava alterada, estava um pouco alterada. A consciência alterada. Entendi. E daí a gente vê que como as pessoas tão fragilizadas acabam caindo nessa, né? Porque passam ali, confia de receber uma orientação e não é o mais propício. Nossa, olha a responsabilidade, não é? Diz alguma então, coisa... As pessoas acreditam, porque elas estão precisando, né? Então, estão precisando de uma palavra. No fundo, até inconscientemente, a gente busca alguém que confirme aquilo que a gente até gostaria que acontecesse. E aí, dependendo do que é
confirmado, isso pode ser favorável e mudar realmente a conduta da pessoa ou não. Ou a pessoa começa a se dirigir e ter escolhas de acordo com aquilo que foi previsto. E não é verdade. É isso, Edu? Lá você sentiu isso? Sim, nenhum Você disse que um estava doente, né? Uma das pessoas não estava com a saúde legal e daí eu acabei dando um toque para ela, né, com relação ao que eu senti na hora. Mas, assim, realmente é muito difícil naquelas condições de você ter alguma visão, alguma coisa. Pode acontecer, né? Eu mesmo senti na hora que algo não estava legal na saúde dela. Mas o charlatanismo é muito maior do que as evidências de que aconteceu algo real. Por que as pessoas ficam ali? Será que ali é um momento de desespero? A pessoa está passando desesperada no dia, aquele calor, foi trabalhar, foi mandado embora e passou no viaduto do chá. É agora mesmo que eu vou perguntar o que vai acontecer com a minha vida? Concentração de gente, né? Muito ou grande. é um sinal, estou passando por aqui, por acaso eles estão aqui, mas estão sempre lá, né? Estão sempre lá, diariamente eles estão lá. Então, por causa da concentração mesmo, né? Daí as pessoas, algumas mais vulneráveis, como a gente falou, acabam passando para ver se tem algum conselho naquele momento. Não, no caso de um vidente, foi sorte ter você para avisar que estava doente, foi ao contrário. Acabou acontecendo o inverso. Agora, realmente eu acho que é uma grande responsabilidade, porque vai que fala uma coisa ruim mesmo. Seu marido é um safado, tá te chifrando, vai que o cara não tá, sei lá, fala uma coisa dessa, a pessoa chega em casa e começa a ver um monte de problema onde não tem. Ou até já se joga do viaduto do chá, tá passando por lá, porque você sabe que é um local que já aconteceu, né? A gente brinca, mas muito suicídio, né? Então, triste, acontece esse tipo de coisa, a pessoa às vezes acaba fazendo uma besteira, né? Por causa de uma informação maldita, né? Ali na hora. Agora, Carla, se essa moça que sentou do seu lado, ela falou alguma coisa ruim? Não, ruim. Se ela falasse para você uma coisa ruim, do tipo, você vai mudar para São Paulo e vai ser péssimo, você teria pensado duas vezes na hora que apareceu a oportunidade de mudar para São Paulo? Lu, de repente, eu não sei, sabe? Porque como isso aconteceu tem muito tempo, quando eu mudei para São Paulo, mas ela falou que ia sair do Rio e que o final da minha vida seria na Itália, mas que não seria agora. Seria mais para frente, mas ela não falou que você vai sair do Rio e vai para São Paulo. Não, ela falou que eu sairia do Rio, que o Rio de Janeiro para mim não seria uma cidade que não me serviria mais. Eu falei, tá doida? Imagina. Mas se ela tivesse falado, mas não muda que vai ser péssimo para você. De repente, eu acho que eu pensaria. Até porque, segundo as informações que ela me deu, depois eu vi que estavam todas certas. Então, eu saí dali não acreditando, tá? Eu não acreditei. Essa foi a verdade. Mas quando eu comecei a contar as coisas para minha mãe, e ela, por exemplo, ele falou de doença, ela adivinhou uma coisa que eu tenho. Então, assim... Nossa, a pessoa é poderosa, hein? Sim, e que ninguém sabe. Mas, assim, como ela não trabalha com isso, ela é empresária, então, assim, é difícil. Eu fico ligando para ela, eu fico mandando notícia. Por favor, eu vou estar no Rio de Janeiro esse final de semana, me encontra. Mas é difícil, eu não consigo. Não faz isso. Porque não é o trabalho dela. Ela é só... No caso de doença, Robério, não, eu vou fazer uma pergunta. Existe alguma previsão que você tenha feito e se arrependeu? Você falou, não devia ter falado isso? Muitas. Por quê? Você sofre quando você faz uma previsão. Eu torço para dar errada. De verdade. Você já falou isso pra gente. Eu fico torcendo para dar errado quando é uma previsão que tem um lado negativo. Você já falou isso aqui. Você tem que torcer para dar errado. Ou então preparar a pessoa para enxergar aquilo por um outro ângulo. Não, mas tem coisa quando é ruim que não tem jeito de ver bom, é bom. Tem dependendo, mas é mesmo. Veja que tudo que você sofreu na vida, ou eu, ou todos vocês, foi sempre uma mudança de conduta, foi por um aprendizado. Não é ruim, hein? Mas tem forma de você saber o que é bom sem passar pelo ruim? Você tem chegou sim. onde chegou e só dá valor a isso porque você passou por situações difíceis, não é verdade? Então, o que eu vejo? Eu vejo que todas as crianças que são muito protegidas, no fundo, elas ficam mais indefesas do que aquelas que passaram por situações mais difíceis. O que a gente quer dizer com isso? A gente, como mãe, quer evitar todo o sofrimento. Ai, não, tadinho, vou lá resolver por ele. Sabe, ai, machucou, vou fazer, vou acontecer. Brigou com um amiguinho, vou resolver. A gente não percebe que a gente está interferindo no aprendizado da vida. Então, quando alguém escuta alguma coisa ruim, a primeira coisa que um psicólogo faz é tentar mostrar assim, aonde isso está te mostrando alguma coisa positiva, ou para você dar valor à tua saúde, ou para dar valor à pessoa que você ama, né? Então, tem uma previsão muito triste. Olha, o teu pai tá
tá numa situação delicada. Olha, já é uma Mas, situação para Suzy, você refletir. Então, o que um psicólogo diz? Aproveite cada momento que você tiver com ele, independente do que vai acontecer. Vive intensamente. Então, eu acho que quando alguém tem uma notícia ruim para dar, imediatamente já tem que pensar em alguma coisa para acalentar, para ajudar a pessoa a passar por aquilo. Suzy, mas na previsão não existe isso. Você fala na lata. Não é que você fala na lata. Por exemplo, então vamos falar uma previsão. O do Tancredo Neves que eu pus 6 meses antes que ele morreria e não assumiria. Se eu falo isso para ele, ele manda me prender. Não tem como Mas você aí você avisar. não falou? E o plano espiritual te usa para você fazer uma previsão de uma pessoa famosa para mostrar aqueles que têm vida após a morte. Parecia que Nós isso- somos um instrumento de uso. Você não falou, então, na época? Não, você... E quando uma previsão é boa, por exemplo, eu fiz uma previsão aqui no Super Pop da Tata Werneck, que ela encontraria o amor, Falou que ela mesmo. se casaria e teria um filho entre 2018 e 2019. Isso eu liguei para ela e falei. E tá grávida mesmo. Você parabéns. viu, acertei muito, mas também errei Tem bastante. uma que tenha te marcado muito, que você gostaria de ter errado? Nossa, uma que eu fiz aqui com você. Essa acabou comigo. Qual? A Copa do Mundo aqui no Brasil. Falei aqui que o Brasil seria campeão e que o Neymar seria o grande destaque. O Neymar se machuca, perdemos o jogador e o Brasil não ganhou a Copa. Essa me arrasou. E aqui no seu programa, eu acertei 2 vezes que o Brasil foi campeão. Aqui, Acontece. que o Ronaldinho seria o grande nome. Você erra, eu tenho aí 400 erros. Por que você acha que erra? Por que erra? Olha, essa é uma pergunta que eu sempre faço ao plano espiritual. Justo. E eu Você não rece- ficar se achando muito. Não, eles me respondem uma coisa que o Edu falou, que a gente não usa o livre-arbítrio assim, olha, eu tô mal, então eu vou para um outro caminho. Não, mas se tem o livre-arbítrio. Por exemplo, a Alemanha aqui no Brasil foi ficar lá, você imagina, um país europeu, frio, foi ficar lá no meio dos índios. Ganharam Foi uma impressionante energia aquilo. violenta. Ganharam uma força. Não estou dizendo que esse é o motivo. Estou dando um exemplo e eu assumo que eu errei. Tem 30 e poucas mil previsões acertadas e tem umas 400 erradas. Acontece. Bom, evidentemente, o vidente não vive só de acertos, como a gente viu. E, graças a Deus, as previsões de fim do mundo vêm dando errado há uns 2000 anos. Coloca aí. Quando será o fim do mundo? Nostradamus, o vidente mais famoso da história, errou ao dizer que ocorreria em 1999. A virada do milênio trouxe de volta a crença nos últimos dias da Terra. E muitos diziam que o bug do milênio, no primeiro minuto do ano 2000, traria catástrofes. Saímos ilesos mais uma vez. O dia 21 de dezembro de 2012 foi tido também como o fim dos tempos por interpretações do calendário maia. Um dos maiores cientistas do mundo, Stephen Hawking, afirmou que será no ano de 2600, já que o mundo não seria mais capaz de se sustentar. Isaac Newton se baseou em cálculos matemáticos e na Bíblia para dizer que será em 2060. Atualmente, os cientistas atestam: ocorrerá daqui a 5 bilhões de anos com a morte do Sol. Então, se toda vez que o mundo fosse acabar e a gente vendesse tudo, fizesse tudo e vivesse... Nossa, já acabou esse mundo, né? Umas 30 vezes já, né? Eu já Nesses escutei últimos isso. anos, 2000, 2012, nossa, todo ano vai acabar de novo. Mas eu acho que, na realidade, se a gente for pensar, o mundo vai acabar para todos nós, porque a gente vai morrer. Então, se você viver todos os dias sabendo disso, você já acaba aproveitando mais. Que o fato é que daqui a alguns anos todo mundo vai. Aqui, né? Eu posso ir mais cedo, vai mais tarde. Mas se a gente já sabe disso, por que não aproveitamos todos os dias? E é engraçado, a gente esquece disso. A gente fala, mas esquecemos desse fato. Todos os dias é um dia a menos. É um fato, não é isso?
Todo dia é uma contagem regressiva, né? Infelizmente. Eu tenho a sensação que o tempo vai ficando mais rápido quando você vai ficando mais velho. Não sei porquê, é uma sacanagem. O filho vai crescendo, vai ficando da nossa altura, vai tendo namorada, aí a gente vai tendo a noção de que realmente passou muito rápido. Aí começa a chamar de tia, daqui a pouco vai chamar de avó. Nem fala. Por isso que a gente tem que aproveitar e pensar assim, quando a pessoa fica muito triste, porque ela fala, eu estou envelhecendo, eu digo sempre, imagina que daqui a 10 anos você vai estar com saudade do dia de hoje. Eu penso não isso. É? Então você vai estar falando, por que eu não aproveitei bem o dia de hoje? Eu penso isso. Eu falo, amanhã já vou estar mais velha, vou aproveitar hoje. Isso. Não é? Exatamente. E agradecer cada dia mesmo, né? E também qual a outra opção? Morrer? A opção é morrer, né? Ou ficar velho ou morre. Não tem como. Ou uma coisa ou outra. Então é melhor que a gente fique velhos, porque realmente... Com as duas opções, né? Agora, ficamos lá uma coisa. E quando a pessoa, Edu ou Roberto, quem puder, a pessoa às vezes tem uma sensação, mas eu não sei se isso é evidência ou se realmente é uma junção de todos os fatores de coisas que você já viu na sua vida. Você tem aquela sensação, sabe? Falar, é evidência ou é realmente aquela coisa que você já passou por muitas experiências na vida, já viu aquele filme em algum lugar, assim, ou alguém. Isso aí é uma evidência ou é realmente a pessoa que é esperta, que tá aquela coisa de inteligência emocional? Edu? As coisas podem acontecer com a gente por causa da inteligência emocional, né? Ou seja, o acúmulo, o acervo, né, que a gente traz com a gente mesmo, dos acontecimentos, dos fatos vividos, mas também pode acontecer do nosso espírito dar algum alerta para a gente através da intuição. Então, do ponto de vista espiritual, a alma já viveu determinadas coisas que a gente vai viver aqui dentro de algumas semanas, dentro de alguns meses. Por isso, às vezes, um vidente enxerga uma aura escura, né, em torno de alguém que está para falecer, para desencarnar, e às vezes até se arrepia ou sente que aquela pessoa vai morrer, porque talvez ela já tenha morrido, espiritualmente falando. Como assim? A pessoa morreu e continua viva? O espírito já passou pela experiência, só falta acontecer na Terra. Aqui é como se a gente tivesse um delay. É o mundo do efeito e não da causa. Então, para a gente que acredita em espiritualidade, o espírito vive as coisas um pouco antes, que pode ser alguns meses antes, né? Não dá para definir muito bem esse tempo, e depois a gente vivencia na Terra. Por isso a coisa do déjà vu ou déjà vu, que muita gente tem, que é aquela sensação de já ter fiz isso passado antes. Exatamente por determinada coisa. É muito estranho quando você tem aquela sensação de, gente, eu já fiz isso antes, não é? Exato. E aí, às Roberto? Vezes, né, por isso. Existe Concordo com o Edu, é isso mesmo. Às vezes a gente tem aquela... Ou você conhece uma pessoa que você fala, essa pessoa, ela não... Aquela coisa que o santo não bate, né? Que você não sei por que a pessoa é boazinha, mas... sabe aquela coisa? Eu tenho isso. De vez em quando eu olho e falo, não, essa aí eu prefiro passar, não rola. Olha, na psicologia, como é que explica a isso? gente vê de uma outra forma, né? Porque a psicologia vem muito na base da ciência. Então, ficaria assim, o cérebro, conforme você vai adquirindo experiência de vida, ele vai tendo um arquivo, vai registrando isso, e conforme vão dando pequenos sinais que a situação vai se repetir, ele já te dá um estado de alerta sem você perceber. Já vi é isso como antes. se fosse inconsciente. Então, nós temos um aprendizado sem fazermos esforço. A gente inconscientemente arquiva, que quando a pessoa age de uma determinada forma, você já passou por isso uma outra vez, e aquilo te desperta um estado de alerta, te joga adrenalina, você já fica num estado de vigília, não é? Então, isso tudo é em decorrência da experiência que você tem e, lógico, também da tua capacidade de perceber esses sinais. Tá, mas de repente você conhece uma pessoa e você não sabe de cara, não vai com a cara da pessoa. Pode. É alguma coisa que ela está fazendo? Alguma coisa, um gesto olhou dela pra te baixo, lembrou alguma coisa que você já passou de maneira algum safado ou negativa. safada. Exatamente. Então, aquilo desperta em você um estado de alerta, porque você com certeza já vivenciou alguém, alguma situação que alguém te fez mal e agiu de uma maneira parecida, sabe? Deu aquela dissimulada, falou de uma determinada forma. Então, o teu inconsciente é ótimo. É ótimo. Eu digo sempre, a nossa intuição nos alerta muitas coisas. Às vezes a gente não quer ouvir, né? Grande parte das vezes a gente não quer ouvir, a gente fala, não, bobagem, vai ser diferente. Não, eu digo sempre, vai pelo teu inconsciente naquele momento, abre os olhos, veja o que ele está te dizendo. E aí, de acordo com a situação que está ocorrendo, veja se está batendo aquilo que você teve a intuição e aquilo que vem ocorrendo. Às vezes está na cara e a gente não quer ver também, né? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E fala... todo mundo está te alertando. E mãe, eu sempre digo, mãe é uma coisa sagrada. Quando mãe fala, aquele amigo, não gosto muito dele, sabe? Não é? Tem alguma coisa, porque a gente capta pela nossa experiência e pelo nosso instinto de sobrevivência, de proteger. Depois eu falo, eu nem preciso falar, eu te avisei, que é só... Já sabe, né? Você nem fala nada.
Você só olha e fala, então. Pois é. O som, então, já... Agora, e, por exemplo, uma catástrofe grande, sabe? Vocês falam aí do livre-arbítrio, mas uma catástrofe grande, dá para prever e, de alguma forma, fazer com que não aconteça? Ou alertar um grupo? Quando é um karma coletivo, não. Aquelas pessoas se reuniram naquele local, ou naquele veículo, ou aonde eles estão, para viverem aquele momento. Isso é karmático. Tipo o World Trade Center, né, nos Estados Unidos. Tinham pessoas que estavam chegando nas Torres Gêmeas e não conseguiram entrar. E foi na hora que bateu o avião. Quer dizer, eu não ia estar, porque eu ia ter atrasado, com certeza. Então, eu já teria... O negócio foi às 9 da manhã e eu ia falar, eu perdi, com certeza não estaria lá. Mas é sério, mas eu tô brincando, mas teve gente que estava atrasado para o trabalho e a gente viu um caso desse e tem avião, não chegaram. E tem avião que cai, perde o avião que a cai. pessoa perde o avião, perde o voo. Eu, quando perco o voo, eu falo, tinha que ser, sei lá. Mas existe isso? A pessoa, então, porque não era o dia dela mesmo? O vidente ele consegue fazer a previsão de um karma coletivo assim. Vamos ter uma grande tragédia que vai abalar o mundo com a caída de um avião. Chapecoense, se eu não me engano, né? alguém falou que ia acontecer. Falou. Foi o Carlinhos, ele falou. É como a mãe de Ná quando previu a caída do avião dos Mamonas Assassina, pô. Foi no Gugu num domingo, daí 10 dias aconteceu. E um deles também, inclusive tem um vídeo. A gente tem um vídeo disso, que ele falou avião. que não está se sentindo bem. Coloca aí o pedacinho que ele fala isso. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Então a gente vê, foi o Júlio, ele sonhou que tinha caído do avião. Quer dizer, imagina isso. E ainda foi no avião, né? Mas você vê, mesmo sonhando, ele não conseguiu alterar o percurso da previsão, porque provavelmente era um karma coletivo que a gente tinha ali, né? Então, nesse tipo de circunstância, não tem como escapar. O grupo tem e ele que foi porque viver. ele quis, né? Porque ele podia falar, não, eu sonhei, não vou nesse voo nem a pau. Exatamente. Mas daí, quando é um karma, todos os fatores acontecem para atrapalhar, para impedir a pessoa, mesmo que ela não queira, né? Que ela queira abdicar daquela experiência, não, ela vai ter que viver. Inclusive Então, porque eles voavam tanto que não dá para saber qual voo que ia... Exato. Então, mas parece que essa hora foi antes do tal voo, parece. Não sei, não tenho certeza. Foi de manhã, no mesmo dia? No mesmo dia de manhã. No caso dele, ele sonhou. O que é isso? Porque não foi essa coisa que a gente conversou aqui, que a Suzy falou. Porque, na realidade, não é uma coisa que ele saberia, porque ele nunca tinha vivenciado isso antes. O que foi? Foi o espírito, o anjo da guarda? Não. Ele sonhou que ele ia cair, que ele poderia cair com o avião. E aí? Quando você sonha, para a matéria ela não morrer, o espírito, ele vai para o plano espiritual e você recebe toda aquela informação que ele está te passando. É o que o Edu disse, ele já estava preparando aquele corpo, aquele espírito karmático, aquela matéria para o que ia acontecer. Não foi para ele tentar evitar? Não foi algum espírito não que tentou ajudar? evitar no karma coletivo. Você imaginou se ele chega e fala, eu não vou, e o resto do grupo começa, para de loucura, vamos. A gente não sabe se aconteceu isso também, né? E olha, isso é muito sério, porque se as pessoas começam a ouvir coisas assim, olha, vai cair um avião e já começa a não querer mais viajar, então isso pode dar um transtorno na vida da pessoa. E grande parte de quem tem transtorno, que é o síndrome do pânico, é porque antevê uma situação de morte. A pessoa tem medo da morte, então ela fica evitando situações de perigo em decorrência de achar que ela pode evitar a morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala em alguma coisa, mostrando principalmente isso. O que tiver que passar aquela pessoa, é o destino dela morrer de tal forma, não vai escapar. Mas é bom para evitar as coisas óbvias. Do tipo não, as óbvias, dirigir, não, isso aí é evidente. Eu estou falando dessas coisas que você não controla, claro, que dependem de você. Então, você está pegando um avião, você está confiando no piloto, na companhia aérea, eu penso evidentemente. Toda vez que eu entro no avião, eu falo, gente, mas pensando, acontece, você tem que deixar, senão você não vive. Eu já deixei uma vez pegar um avião, fui de carro, porque eu fiquei com medo, Por quê? Isso é muito comum. Você teve uma sensação sozinha do Rio a São Paulo, pessoas. porque as minhas amigas, quando eu trabalhava no Faustão, elas voltaram e o avião quase caiu. Elas gritaram, teve gente vomitando. Sim. De tanto que chacoalhou, elas chegaram morrendo de medo. Eu falei, eu que não vou mais de avião. Isso é muito comum. No final de semana seguinte, eu vim de carro, voltei de carro.
sei lá, uns 2 meses, assim. E o avião não caiu? Eu fiquei morrendo de medo. Não caiu, mas esse, assim, todo mundo passou muito mal. É ruim. Elas gritaram, vomitaram. Tinha gente que estava tentando ligar o celular para avisar para a mãe que ia morrer. E quando cai o avião, só sobra um? Aí que a gente também... Porque aí tem isso também. Cai o Não, avião, era hora morre dele, exatamente. o da Chapecoense. Sobrou 2, não foram 2 ou 3? 2 ou né? 3 Acho ou que foram 4. dois. Só acho que Foram 3 brasileiros. 4. Foram 3 brasileiros. E tem um que tá até jogando parece bola que 2 já. pessoas da crew. Que loucura, quer dizer, imagina, morreu todo mundo, sobraram 4, pai. 5 pessoas. Olha, o Edu Scarfon topou se passar de motorista de aplicativo e testar os seus conhecimentos de vidência com os passageiros. Porque acontece isso também quando a gente pega táxi, conversa com o taxista. Rola muito isso. Coloca aí. Olá, eu sou o Edu Scarfon, como muitos sabem, paranormal, e hoje eu me transformei em motorista de aplicativo. Além de compartilhar as viagens com os passageiros que passarem por aqui, eu também vou compartilhar os dons paranormais. Vamos ver o que vai acontecer? Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Como que é seu nome? Meu nome é Nete. Tô só iniciando aqui sua Tá bom. viagem. Vamos lá. Hoje tá um dia bonito, né? Tá. Hoje tá bom, hein? É ensolarado, né? Tá bom de uma praia. É verdade. Seria bom, né? Dar uma renovada nas energias. É verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa. Por falar em energias, você acredita em energias, paranormalidade, dons espirituais, coisa do tipo ou não? Eu acredito. Você sabe que eu sinto aqui presente com a gente uma força feminina que te conhece, né? Já falecida, tá? Não é jovem, já senhora, tá? Mas que me mostra que você passou por uma situação de perda muito difícil na sua vida. Eu acredito que você tenha passado por alguma perda de criança, porque o tempo inteiro eu sinto energia infantil. Teve algo disso? Foi minhas filhas. Eu vou encostar aqui um pouco o carro. Você não se incomoda? Não. Tinha mais gente adulta fora você? Tinha eu, minha mãe e meu irmão. Foi assim, nós estávamos indo, aí o capô abriu. Aí ele parou sem ser na faixa da carreta. Parou, assim, ele ia parar no acostamento, aí parou na faixa da carreta. Uma desviou e a outra veio. Aí bateu. Essa história, ela tinha que acontecer desse jeito. Era uma coisa que já estava meio que predestinada, né? Mas o que eu quero te dizer é que essas meninas, essas crianças, elas estão bem, elas olham por você e eu tenho a nítida sensação que alguma dessas crianças já reencarnou. Então, isso é uma coisa que para mim é muito real. Eu acho que sim. Que alguma dessas Que é a crianças minha está neta. reencarnada. A minha neta. Por incrível que pareça, eu tenho essa sensação que está reencarnada, uma das crianças. E eu percebo que essas crianças, elas estão muito bem, sabe? Que na verdade elas não sentiram nada, porque o corte foi tão instantâneo, né? Mesmo a criança que foi levada para o hospital, ninguém sentiu dor, ninguém sentiu sofrimento, foi tudo muito rápido, né? Na verdade, quando elas viram, elas já estavam do outro lado. Fico feliz de ter te conhecido e peguei um pouquinho de força também sua através dessa história. Vou levar para minha vida. Nunca vou esquecer dessa experiência. Gostei muito de saber. Eu falaria que ele foi super bem. Ele me aliviou muito. Meu coração está mais calmo. É isso aí, estamos de volta com o nosso Super Pop. Estamos falando de como as pessoas reagem em relação a visões, previsões, sensações, porque na realidade é tudo muito meio misturado. Edu, a gente viu que você foi se fazer de motorista de um aplicativo e acabou conversando com as pessoas. As pessoas estão sempre abertas a receber, vamos dizer assim, opiniões, previsões. As pessoas se sentem nessa... Existe isso ou tem gente que é completamente fechado? Não,
Tem gente que é fechado, né? Não quer saber. Que não quer saber. Descrente. Descrente. Cético. Às vezes tem pessoas até que chegam em consultas resistentes, testando você. Às vezes elas não concordam com o que você fala, por mais que seja algo assertivo, porque mexe com a crença pessoal. A pessoa tem uma crença que diverge daquilo. E às vezes ela tá ali porque alguém influenciou muito ela, incentivou muito ela para estar. Então esse tipo de coisa atrapalha muito o trabalho do vidente, do paranormal. Mas quando a gente acerta e começa a falar algo que a pessoa vê que é coerente, daí às vezes ela diminui essa resistência, né? E é quando a gente consegue fluir melhor com o trabalho. Bom, mas aí eu queria perguntar até... Ô, Roberto, deixa eu perguntar uma coisa. Esse ano tá um ano pesado. A gente já viu que várias coisas estranhas aconteceram. Massacre aqui, massacre que teve na Bélgica agora, aqui no Brasil, tragédia em Brumadinho, muitas coisas. O que a gente pode esperar para o final, assim, para esse ano ainda? Segura que eu vou dar um recado. Espero que seja coisa boa, hein? Calma. É isso aí, estamos de volta e a gente teve essa conversa do que é importante, essa questão dos videntes, como que as pessoas estão carentes de algumas respostas, como é que elas se identificam ou não e como isso pode melhorar ou piorar a vida. Eu fiz uma pergunta para você, Robério. Esse ano, aliás, todo mundo está sabendo, a plateia, que tá todo mundo, foi um ano que realmente começou pesado, muita gente sofrendo, criança morrendo no Brasil, Brumadinho, fogo, incêndio, ar, o negócio esse ano tá complicado. Vai melhorar? Olha, uma mensagem a respeito disso. Eu falei isso no seu programa, acho que há uns 10, 15 anos atrás, que o ser humano vai viver muito. E o plano espiritual hoje está congestionado de espíritos do mal, que vêm à Terra e pega aquelas pessoas maldosas e os tornam lixos humanos. E eles praticam o que estão praticando. Mas então, vai o melhorar? Brasil, o mundo, está sendo habitado pelos lixos humanos. Então não vai melhorar? Nós temos que rezar muito, buscar Deus que melhora. Só Deus. Basicamente, ele não respondeu, né? Então, eu acho que a gente realmente tem que se concentrar para fazer o melhor e fazer o que temos uma vida boa, né? Então, eu queria agradecer. Roberto, muito obrigada. Boa sorte. Que Deus ilumine. Obrigado. Carla, muito obrigada. Você, Linda de morrer sempre. apareça. Edu, muito obrigada. Boa sorte também. Que Deus ilumine. E muito obrigada, Suzy. Eu é que agradeço a oportunidade. E a você que está nos assistindo, se você quiser amarrar homem, já viu que não tem jeito, viu? Hoje em dia, ó, nem rezando, nem com corda, se amarrar em casa e sai correndo. Boa noite, obrigada!